Fala aí pessoal, como é que vocês estão? De boa? Tudo certo? Então gente, esse vai ser o primeiro vídeo do nosso sarau. Se você não faz a menor ideia do que eu tô falando, eu te intimo a assistir o vídeo em que eu introduzo essa ideia. Eu apresento pra vocês esse quadro novo que eu tô querendo fazer aqui, pode ser? Então demorou. Hoje a gente vai falar da Lei de Snell, ou Lei de Snell-Descartes, ou simplesmente Lei da Refração. O que essa lei quer dizer? Para quem não conhece, a equação é essa aqui, mas calma, não precisa se assustar. Como eu disse no vídeo anterior, eu falei que a gente ia tratar mais da lírica da equação, do conteúdo dela, e não da matemática em si, beleza? Mas rapidinho, vamos entender só qual que é o fenômeno acerca do qual essa equação trata, beleza? A ideia é a seguinte: quando a luz ela se propaga de um meio para o outro, por exemplo, vamos dizer que ela vem do ar para água, então ela não se propaga em linha reta, ela sofre um certo desvio, e a isso a gente dá o nome de refração. E essa lei, ela permite justamente a gente analisar de forma quantitativa a refração. Ela permite que a gente calcule exatamente qual que é o desvio que essa luz sofre. A lei de Snell, ela fornece para a gente o desvio angular da luz e mostra que esse tanto que a luz vai desviar vai depender do índice de refração N de cada meio, em que esse índice de refração é só um parâmetro que mede o quão rápido a luz se desloca em determinado meio, ou seja, a velocidade da luz em determinado meio. Então, por hora, vamos entender apenas isso. O que é a refração? Quando a gente vai de um meio em que eu estou a uma determinada velocidade e entro em outro meio em que a minha velocidade é diferente, ou seja, mudança de meio implica mudança de velocidade, beleza? Tá bom então, mas dadas essas definições, por que a luz sofre esse desvio? É relativamente simples a gente entender o que é a refração, né? Ainda mais se a gente deixa a matemática de lado, mas por que a luz se comporta da forma como ela se comporta? E o que tem de tão poético nisso? Vamos tentar entender então. Chega aí. Pra gente compreender isso bem, eu vou propor aqui um problema que no final das contas vocês vão ver que é bem semelhante a esse problema da luz. Imagina que você é um salva-vidas e você vê uma pessoa se afogando na praia, beleza? Aí você tem que sair correndo imediatamente para tentar ir resgatar ela. E o ideal é que você consiga fazer isso no menor tempo possível. Vamos supor que a sua disposição e a disposição da pessoa que está afogando é essa que aparece aqui. E aí nosso problema consiste em descobrir qual que vai ser a trajetória que você deve tomar para que você chegue lá o quanto antes e você consiga salvar aquela pessoa. Vamos analisar esses três caminhos que aparecem aqui. Talvez você pense em pegar esse caminho A, porque você pode pensar, a menor distância entre dois pontos é uma reta. Isso é uma verdade, só que o nosso problema não é achar a menor distância entre dois pontos, mas sim o caminho que faz com que eu chegue lá no menor tempo. Meu problema então é minimizar o tempo de percurso e não o percurso em si. Faz sentido isso daí? Pode ser que a trajetória que me deu o menor tempo de percurso não seja exatamente a menor trajetória. Por exemplo, se eu fosse imaginar esse caminho A, ele aparentemente não é muito bom. Por quê? A gente pode combinar aqui o seguinte: com certeza você corre muito mais rápido do que você nada, ou seja, a gente tem um problema de mudança de meios. A sua velocidade na areia é diferente da sua velocidade na água, quando você está nadando. Então, se eu pegar essa trajetória A, pode não ser muito boa. Por quê? Porque esse trecho que eu estou vendo aqui na água, ele é muito grande. E como minha velocidade na água é pequena, percorrer um longo trecho na água não é lá uma boa ideia. Se eu for olhar aqui essa trajetória do outro extremo, a trajetória B, aparentemente não é uma boa trajetória, porque agora o percurso da água ele é bem pequeno, né? Só que isso não é lá tão positivo, porque agora o trecho que eu percorro na areia ele é muito grande. Apesar da minha velocidade na areia ser bem maior, percorrer um trecho muito longo na areia pode fazer com que o meu tempo, no final das contas, acabe ficando muito grande. Então, o que o problema mostra pra gente é que, aparentemente, a trajetória ideal é a trajetória C. É algo entre o A e o B. Uma trajetória em que o trecho na água não seja tão grande, mas também não seja tão curto, a ponto de fazer com que o trecho na areia seja muito grande. Então, para que o tempo de percurso seja mínimo, eu tenho que pegar um caminho intermediário. A isso, a gente dá o nome de problema de otimização. A gente quer otimizar a trajetória, achar a trajetória ideal, aquela trajetória em que o tempo de percurso ali do salva-vidas até a pessoa seja o menor possível. Só que resolver esse problema ele é um tanto complicado, pelo menos se a gente for olhar num panorama histórico. Para resolver esse problema a gente precisa do cálculo diferencial, algo que só foi desenvolvido ali no século 16, 17, principalmente por Newton. E a poesia, de certa forma, já começa a aparecer aqui, um problema que levou a gente 17 séculos depois de Cristo para que a gente conseguisse resolver. Parece que a luz já conhecia a solução desse problema há um bom tempo. Mas como assim? O que um problema tem a ver com o outro?
O que esse problema do salva-vidas tem a ver com a luz se refratando? Bom, existe um princípio que se chama princípio de Fermat, e ele fala que a luz sempre vai se propagar de forma que o tempo de percurso seja mínimo. Então, se a luz está no mesmo meio, se ela vai se deslocar de um ponto A até um ponto B, ela vai tomar então o menor caminho. Mas o problema nunca é o de achar o menor caminho, mas sim o caminho que dá o menor tempo. Mas se a minha velocidade não varia, se minha velocidade é constante, então achar o caminho que me dá o menor tempo de percurso consiste simplesmente em achar o menor caminho. Mas, por exemplo, se eu tenho a luz mudando de meio, ou seja, mudando de velocidade, assim como o salva-vidas que vai da areia para o mar, achar a trajetória que dá o menor tempo de percurso não é necessariamente achar qual é o menor caminho. E aí o problema da luz mudando de meio é exatamente igual ao problema do salva-vidas querendo salvar o camarada lá que está se afogando. A luz, então, ela toma exatamente a mesma trajetória que o salva-vidas tomaria, a trajetória que dá o menor tempo de percurso. Isso é o princípio de Fermat. E a lei de Snell é quem permite que eu obtenha exatamente essa trajetória, a trajetória otimizada, a trajetória ideal, que vai me fornecer qual que é o percurso em que eu vou chegar ali no menor tempo. Mais do que isso, a lei de Snell, na verdade, ela é uma consequência direta do princípio de Fermat. Basta você partir do pressuposto de que a luz sempre se propaga de forma que o tempo de percurso seja mínimo, que a lei de Snell aparece automaticamente nos cálculos. Ou seja, na verdade, a lei de Snell ela é a forma matemática do princípio de Fermat. Mais do que isso, na verdade, a lei de Snell é puramente o princípio de Fermat, só que expresso em linguagem matemática. Eu não falei que as equações eram como poesias? Tá tudo implícito ali, tá tudo sugerido. Tudo bem, às vezes muito subjetivo, mas sem a subjetividade, né? O que seriam das poesias? Só uma observação aqui. Para quem gosta de matemática, eu já fiz a demonstração há um bom tempo no canal da lei de Snell, baseando no princípio de Fermat. Vou deixar o link na descrição para quem quiser dar uma olhada lá, beleza? Mas agora vamos voltar a discutir a poesia dessa equação. Então vamos lá. Primeiro que eu já acho bastante poético que a luz conheça a solução de um problema que levou tanto tempo para que a gente conhecesse. A gente precisou inventar uma nova matemática para conseguir resolver esse problema que a luz já dominava de forma bastante simples. Mas se você não achou isso tão poético, a gente vai continuar, porque parece que não é só a luz que conhecia a solução desse problema, mas diferentes instâncias da natureza manifestaram também conhecer. Existe um artigo chamado Do Dogs Know Calculus, que em tradução livre significa Será que os cachorros sabem cálculo? Esse artigo é de um professor de matemática de Michigan, em que ele faz um experimento com seu cachorro semelhante a esse do salva-vidas. A ideia é o seguinte, ele vai para a praia com o cachorro e ele fica lançando uma bola para o cachorro pegar lá no mar. Então a gente tem um problema de mudança de meio. O cachorro corre um percurso na areia e nada um outro percurso até chegar na bola. Então é basicamente o mesmo problema do salva-vidas. Só que agora o nosso salva-vidas é um cachorro e o cara que está afogando é uma bola. O fato é que esse professor fez diversos lançamentos e foi colhendo os dados, No final, quando ele foi comparar, ele percebeu que em média o seu cachorro se aproximava muito bem da trajetória prevista pelo princípio de Fermat, prevista pela lei de Snell, a trajetória ideal, a trajetória que dá o percurso de menor tempo. Então aparentemente o seu cachorro conhecia também a solução desse problema, ele conhecia aproximadamente como que se escolhe qual que é o percurso a ser tomado de forma a se minimizar o tempo. Na verdade, a trajetória do cachorro pode ser até melhor do que aquela prevista pela lei de Snell, porque numa situação real a gente tem algumas variáveis que a lei de Snell desconsidera, como o atrito, a velocidade de uma correnteza, velocidade do vento, esse tipo de coisa. Mas aí também já não dá pra gente saber. O fato é que também, depois, outros dois professores fizeram um experimento bastante semelhante com os seus cachorros e obtiveram um resultado bastante parecido. Eu vou deixar o link desses artigos todo na descrição para quem quiser ler e se aprofundar um pouco melhor nisso daí. Além dos cachorros, há também exemplos com formigas e certamente devem haver muitos outros em que aparece o princípio de Fermat, que parece então ser uma forma com que a natureza se comporta. Mas como que a natureza sabe disso? Como que pode a luz? Como que podem os cachorros conhecerem a solução de um problema que pra gente demorou séculos para que a gente descobrisse isso? Agora a parte poética fica ainda mais evidente. A gente pode até dialogar com a biologia e falar um pouco de evolução. Talvez para um cachorro conhecer a solução desse problema, ou seja, saber qual que é o percurso que vai me fazer chegar ali no menor tempo possível, talvez isso fosse uma característica favorável à sobrevivência em um determinado contexto, em um determinado ambiente. E aí isso fez com que a seleção natural atuasse de tal forma que hoje, quem sabe, a gente não tem cachorros que conhecem a solução desse problema. Quem sabe? Isso ia ser muito poético, né? Mas aí também já é especulação. Mas poesia também é isso, né? Eu posso ler e atribuir um significado um pouco diferente do que o que você atribuiu quando você leu. E a beleza também tá nisso, né? A gente olha sempre sobre diferentes
diferentes óticas e a gente sempre vai atribuir significados diferentes para as coisas. Tá bom, mas o fato é que a lei de Snell certamente diz muito mais do que somente uma operação matemática, né? Ela se baseia no princípio de Fermat, que parece ser um princípio que está contido aí em diferentes instâncias da natureza. Ele parece dizer muito sobre como que a natureza se comporta. E é por isso que eu acho a lei de Snell tão poética quanto um haikai do Leminski. E eu vou deixar uma espécie de haikai da lei de Snell aqui para vocês. Mas antes, eu queria te agradecer pela atenção e pedir que você me ajude a compartilhar esse vídeo. Isso é muito importante pra gente. Se você gostou, compartilhe com seus amigos, com seus alunos, com qualquer pessoa que se interesse pela poesia, pela beleza que está na natureza. Isso vai ajudar a gente demais. Demorou? Muito obrigado pela atenção, pessoal. Até a próxima e fui!